incondicional. Ele não vê condição nenhuma para que Ele venha demonstrar ou expressar o seu amor para conosco. Então, irmãos, por mais que nós tenhamos as nossas situações difíceis no dia a dia, que possamos glorificar ao Senhor, pois foi para isso que eu e você fomos criados, fomos formados. Irmãos, nós, na concepção humana de quem é Deus, de quem nós somos, uma coisa tem que ficar muito bem clara para nós. Deus nos formou exclusivamente para Ele. Mas Ele é tão bom, mas tão bom, irmãos, que Ele não nos obriga a amar a Ele. Ele é tão bom para conosco, que Ele nos deu liberdade de escolha. Porque amor não é obrigação. Amor é uma atitude nossa. Amor é algo que nós temos que estar demonstrando, não por aquilo que nós estamos recebendo. Porque quando nós amamos a Deus por aquilo que Ele nos dá, se torna egoísmo. Agora, quando nós amamos a Deus pelo que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, o Redentor nosso, aí sim, nós estaremos sendo recíprocos, porque este amor dele não tem como a gente comparar. Então que você tenha alegria, irmãos, alegria mesmo em poder louvar ao Senhor, em poder cultuar ao Senhor, em poder vir à casa de Deus, como igreja, estamos juntos glorificando a esse Deus. Não cesse em seu coração de estar cultuando ao Senhor. Os anjos também, irmãos. Então, os anjos são criaturas de Deus, criados por Deus para a exclusiva glória de Deus. Só que os anjos estão em outro patamar, não é? Está lá nos céus, milhares e milhares de anjos estão lá adorando o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas, apesar de ser criaturas, os anjos, irmãos, também têm liberdade de escolha. E nessa liberdade de escolha, um deles, Lúcifer, decidiu para si que aquela glória toda seria bom se fosse também para ele. Deus, vendo isso, mudou o plano daquela concepção que ele teve em seu coração. Então, é direito dos anjos amar a Deus? É direito, não é obrigação. Então esse Satanás, juntamente com terça parte dos anjos, decidiram não estar mais naquele plano. E o Senhor tirou. E há um futuro, há um lugar reservado para eles. E agora, irmãos, aquilo que o pastor Tiago falou conosco, na sexta-feira passada, as decisões que nós tomamos aqui na terra têm peso eterno. Aquilo que você e eu fazemos nessa terra tem peso eterno. Aquilo que nós fazemos em ação física aqui também tem ação espiritual. Porque se não for assim, a palavra de Deus estaria nos mentindo de que quando nós temos a palavra falando aquilo que você está ligando na terra terá sido ligado no céu, e aquilo que você está desligando na terra terá sido desligado no céu, essa palavra é verdadeira. Então o que nós fazemos aqui, sim, aquilo que o diabo e os seus anjos fizeram no céu, tiveram resposta de Deus e a punição real de Deus para eles, assim nós, irmãos, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus nos dizendo: a Bíblia não é um livro de religião, irmãos. A Bíblia é um livro de leis. Leis. E dessas leis são para que nós entendamos quem é Deus, o seu poder, a sua autoridade. Reconheçamos isso, para que um dia possamos estar andando nessa terra em cumprimento às suas ordenanças. E aí sim, a vitória, a glória, o louvor, o gozo eterno estará à nossa espera. Então, irmãos, busque essa palavra. É por isso que temos, então, buscado a estar estudando a sua palavra, a palavra de Deus, para que ela se torne realmente verdade para nós. Não apenas um livro para se ler, não apenas algo para a gente estar falando para os outros, mas algo para ser vivido. A palavra de Deus é para ser vivido. Então, ame
busque mesmo conhecer a palavra e praticar isso que são as ordenanças de Deus para conosco. Em nome de Jesus. Na continuidade, irmãos, do estudo de Paulo, carta de Paulo à igreja de Corinto, nós vamos estar continuando agora no capítulo 7. E nesse capítulo vai se falar o que eu posso colocar, como subtítulo da mensagem, os desafios da família cristã. Então vamos falar alguns assuntos relacionados à família, casamento, a infidelidade no casamento, divórcio e assim outros assuntos nós vamos estar falando hoje. Amém? Então abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 7, a partir do verso 1, estaremos lendo até o verso 24. É um capítulo meio grande, então não vou conseguir comentar sobre todo ele. Então vamos até o 24 hoje e na próxima semana a gente conclui. Então, quem tem a Bíblia aberta, se a Mari puder pôr na versão RA, por gentileza. E a gente fala então usando uma tradução igual para nós, tá bem? Então a tradução segundo João Ferreira de Almeida, na revista atualizada, diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro. E os solteiros e viúvos digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. O que o marido não se aparte de sua mulher, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ele, com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande, cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando incircunciso, não desfaça a incircuncisão. Foi alguém chamado estando Perdão, irmãos. Voltando ao verso 18. Foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado.
foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém. Senhor, esta é a Tua palavra. O Senhor já foi o Deus que nos direcionou, Pai, através dessa palavra. O Senhor que inspirou, Senhor, tantos homens. E cremos, ó Pai, que essa palavra não volta para Ti vazia sem que antes cumpra o seu propósito. Por isso, o Espírito Santo de Deus nos auxilie, nos dando discernimento dessa Tua palavra, e que possamos, ó Senhor, em nome de Jesus, além de estarmos absorvendo e colocando em prática, sermos esses também que semeiem a Tua palavra nesta terra, para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, está aqui o que... Alô? Amém? Consegue dar mais agudo para mim? Amém, irmãos. Então, temos a palavra do Senhor. E aqui, esse trecho da carta de Paulo à igreja de Corinto, o primeiro versículo fala de que ele está respondendo quanto ao que me escrevestes, Se a gente tem aqui na palavra de Deus, primeira carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios, existiu uma outra que seria a primeira de verdade, né? Então essa seria a segunda carta de Coríntios e a segunda seria a terceira. Como essa carta ela não foi encontrada na sua íntegra, ou mesmo os manuscritos, né, confiáveis, então não foi canonizada. Esta seria a primeira carta que Paulo teria escrito aos Coríntios. E daí já havia essa conversação, né? Então, aqui o que nós temos aqui, que é a primeira mesa aqui na nossa Bíblia, é já Paulo dando a exortação. Paulo já vendo os problemas que havia nessa igreja, os desafios que havia na igreja de Corinto, uma igreja que, no seu contexto, né, tinha por cultura a cultura grega. Então, muitos que estavam nessa igreja eram convertidos vindo da cultura grega, onde havia, né, a questão da sabedoria, a questão da filosofia. Então, muitos tinham seus pensamentos, e havia também, irmãos, uma coisa também que era muito grave, que era a questão da imoralidade sexual. A Marli comentando sobre Noé, no seu tempo, né, com seus contemporâneos, Deus, na sua pronúncia, falou: me arrependo de ter criado o ser humano. E Deus intencionou no seu coração destruir toda a humanidade e também os animais. Tudo aquilo que Deus tinha criado, Ele iria destruir. E a Bíblia fala, porém, Ele viu em Noé um homem íntegro. Porém, Ele viu neste homem alguém que Ele poderia dar uma nova chance à humanidade. Irmãos, Deus não nos criou para a perdição. Deus não nos criou para estarmos sendo destruídos. Deus nos criou para que tivéssemos relacionamento com Ele. O Senhor nos formou para que tivéssemos esse contato com Deus, de intimidade com Deus. Pois quando Ele criou, lá em Gênesis, no começo, na formação da terra, de tudo que havia, colocou lá, plantou um jardim, colocou lá Adão e Eva. E lá Ele instituiu uma união entre homem e mulher. Então aí já entra, né, situações de conceitos onde a Bíblia coloca seus valores, homem e mulher, macho e fêmea. E Ele falou, não é bom que o homem viva só, porque Deus já havia criado os animais, e os animais tinham seus pares, e eles procriavam. E aí Deus viu em Adão que não é bom que ele ficasse só. Ele então, para naquele jardim ficasse a perfeição de Deus,
criou então uma auxiliadora que fosse idônea, para estar ao seu lado. E nessa formação, irmão, o que é grande, tão lindo, 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 é que quando Deus criou Adão e Eva, eles foram formados, viviam juntos, né, em harmonia. Deus visitava eles até todos os dias na viração do dia. Mas uma coisa que tinha entre eles era uma intimidade tão grande que eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles tinham então o conceito que Deus criou de conceito de relacionamento homem e mulher na sua perfeição, é que nem mesmo as roupas eram empecilho para que estivessem íntimos, para não se envergonhar um do outro. Tinha então esta santidade. Deus os criou santos, irmãos. Deus os criou santos, morando num lugar perfeito, tendo tudo para ter o seu deleite. Uma palavra que eu estive olhando esses dias e algo que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Deus nos criou para aproveitar os seus deleites. E o casamento é algo que Deus nos deu para aproveitarmos os deleites que Deus tem nos dado. O casamento é algo bom, irmãos. O casamento é algo bom. E aqui nós temos Paulo, né, falando ao povo da carta de Corinto, já respondendo a alguns questionamentos. E aqui entra questionamentos mais sérios, sobre situações que ocorriam naquela igreja, onde o povo vinha dessa cultura, onde tudo era permitido, onde tudo era à vontade. E aí o capítulo 6 fala muito sobre isso, né? E eu queria voltar com vocês aqui só para a gente fazer um pano de fundo, para a gente continuar no 7. 6,12. 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. A pastora falou também sobre isso hoje, então nós não combinamos nada, não. É o Senhor testificando, é o Senhor dando, né, a confirmação daquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí o verso 13, a partir do ser, né? 13c. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para quem? Para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E aí, ele faz uma menção lembrando de Gênesis também, que está lá no verso 16. Gênesis 2,4 fala sobre isso, ó. Ou não sabeis que o homem se une a prostituta, forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. E aí o verso 19: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, de que não sois de vós mesmos. E aí o verso 20 conclui, o capítulo 6: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Casamento, irmãos, é algo sério. Nós, eu e minha esposa, nós estamos casados já esse ano, já vai fazer 26 anos. 26 anos de casados. E a gente andando, conhecendo os princípios do Senhor. Não é um casamento perfeito. Está longe de ser um casamento perfeito. Mas alguns princípios, os princípios da palavra de Deus, nós aprendemos logo no começo, depois de 2 anos de casados. E aí fizemos lá o curso, né, de 2 igual a 1. E foi nos exposto, irmãos, princípios elementares, princípios principais, para que esta unidade, para que esta aliança permanecesse. E depois disso, irmãos, nós procuramos aplicar. E Deus tem nos dado a bênção de podermos usufruir das bênçãos dele com respeito à obediência nos seus princípios, nos seus ensinamentos, nas suas ordenanças. Então, casamento, eu posso dizer, é bênção. Casamento é bênção porque tenho provado disso. Tenho provado. Tem lutas? Tem, como todo casamento tem.
Tem situações difíceis? Tem. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Deus nos dá a oportunidade de vencer, porque Jesus venceu. Eu venci. Ele falou: eu venci. E nós temos essa oportunidade. Como que nós vencemos o mundo, irmãos? Obedecendo. Jesus venceu este mundo, as concupiscências, as tentações desse mundo, sendo obediente. Ele obedeceu e venceu. Então o Senhor nos dá a autoridade nele, Jesus Cristo, para vencermos também. Como? Obedecendo. E aqui existem então algumas regras, leis acerca do casamento. E é o que nós vamos estar comentando, irmãos. Então, ele tem aqui uma opinião, né? No verso 7, no capítulo 7, no verso 1, ele fala: é bom que o homem não toque em mulher. Ué, mas se eu acabei de falar aqui que o casamento é bom, se eu acabei de falar aqui que casamento é bênção, o que Paulo está mencionando aqui? O que Paulo está falando aqui, irmãos? Lembrando, vamos contextualizar. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, naquele contexto, uma igreja que, na sua maioria grega, estava se convertendo e muitos ainda praticavam coisas que eram abomináveis ao Senhor. E nessas coisas, para que o homem não viesse a estar em pecado, então existem pré-condições para isso, irmãos. Conhecer a palavra, conhecer aquilo que Jesus veio a essa terra e deu esses ensinamentos, e Paulo, sendo o apóstolo, sendo servo de Deus, também enviado por Deus através de Jesus, para estar continuando a estar pregando, a estar anunciando esses conceitos, os princípios, para que possamos ser fiéis ao Senhor. Então, eu quero comentar com vocês aqui sobre a autenticidade do ensino de Paulo. Por quê, irmãos? Então, logo nesse primeiro versículo ele fala: é bom que o homem não toque em mulher. Tendo essas credenciais, e aqui eu vou falar dessas credenciais, aos quais habilita a ele estabelecer essas normas, essas regras, essas diretrizes para que possamos ser igreja e corpo de Deus, de Cristo, né? 1 Timóteo, lembrando que a Bíblia explica a Bíblia. Então, não vamos aqui estar fazendo nenhuma hermenêutica errada. A própria palavra explicando a sua palavra. 1 Timóteo 2, de 5 a 7. Timóteo 2, de 5 a 7, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador, e aqui mediador em letra maiúscula, entre Deus e os homens. Quem é, irmãos? Jesus Cristo, homem. Então aqui está falando um mediador, e esse mediador em letra maiúscula, mas Jesus Cristo, que é homem, que viveu aqui nessa terra, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E aí o 7, para isto fui designado, e aqui as credenciais, pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Irmãos, Paulo, aquele que, instruído, muito conhecedor da lei, ele era conhecedor da lei, foi treinado na escola dos rabinos judeus, aos pés de Gamaliel, um sênior rabino, se a gente pode dizer assim, e ele teve então a instrução das leis judaicas. Paulo conhecia as leis judaicas, tanto é que ele foi o que perseguia a igreja, que ele entendia que era uma heresia. Então, a lei, aquilo que ele pregava, aquilo que ele vivia como um judeu ortodoxo, um judeu praticante, eles entendiam que Jesus não era aquele Messias. E aí Jesus veio, e aí Jesus morreu, e aí Jesus deixou os seus discípulos falando, e Paulo falou: não, está errado isso.
eu vou perseguir. Ele tinha cartas para perseguir e até mesmo para matar. E aí o próprio Jesus teve então com ele. Paulo indo a Damasco, no caminho a Damasco, teve experiência com o próprio Jesus. Jesus falou: Paulo, por que você persegue a mim? E esse a mim, irmãos, é a própria igreja. A igreja de Cristo. A igreja que estava sendo formada. Paulo, através dessa experiência, a sua vida foi transformada. O seu ministério foi transformado. As suas diretrizes foram totalmente trocadas. Aquele que era perseguidor da igreja começou o quê? Aquele que estava levando a mensagem da cruz. Aquele que estava levando o evangelho da salvação. Então, quem que deu essa credencial a Paulo? Essas credenciais a Paulo, irmãos? O próprio Deus, dando a ele nessa experiência que o Jesus Cristo, apareceu a ele e deu essas credenciais. Eu quero continuar, irmãos. Agora, 2 Timóteo 1. No verso 1 e depois dos versos 8 a 12. Aqui falar um pouquinho das credenciais de Paulo, porque a gente vai entrar aqui agora depois em umas possíveis erros de interpretação e contradições que o ser humano pode fazer em relação à carta lá no capítulo 7. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Então aqui, uma credencial que está falando, o apóstolo, o enviado. A palavra apóstolo, a sua tradução mais simples seria enviado. Enviado de quem, irmãos? De Jesus Cristo. Para falar então das promessas da vida que está mesmo até em Cristo Jesus. E aí nos versos 8 e 12, nós temos uma definição melhor aqui. Que Paulo, no seu trabalho, no seu ministério: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Irmãos, aqui Paulo fazendo um convite a Timóteo, e aqui a gente pode também pegar para nós, irmãos, de que Paulo, sendo chamado por Deus para levar as boas novas do Evangelho, tem comissionado outros, e agora nós, que o próprio Jesus falou nesse período: olha, vocês têm uma missão, e essa missão é fazer discípulos. Só que a missão de fazer discípulos não é fácil. Na missão, no cumprimento de fazer discípulos, vocês vão ter tribulações, vocês vão ter sofrimentos. E aqui Paulo fazendo um convite: participa comigo desses sofrimentos, mas para uma boa causa. Irmãos, essa boa causa é um galardão tremendo que está à nossa espera nos céus. Essa boa causa é viver eternamente com Deus, onde a luz do Senhor será aquela que vai iluminar tudo. Oh, aleluia! Oh, Deus, Tu és fiel, Senhor. Verso 9: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifesta agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte e trouxe luz à vida e imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado. E aqui de novo ele falando das suas credenciais: pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo falando então daquilo que Deus deu autoridade a ele. Paulo tinha, irmãos, autoridade para estar colocando as leis, expondo as leis do Senhor. E aqui novamente eu quero, irmãos, frisar que quando Jesus veio a essa terra, e aqui ele vivendo nessa terra, e ele mesmo falou: eu não vim para estar abolindo as leis, não vim. Nós estudamos em Mateus 5, o Sermão do Monte, onde ele menciona sobre isso. Mas ele veio para fazer cumprir.
Se ele veio para fazer cumprir, irmãos, então quando Jesus fala sobre o divórcio, o adultério, fala sobre ato fora, ato exposto, Jesus está mencionando que o pecado na carne, o pecado lá fora é uma coisa. Agora Jesus está falando, nos antigos diz, né? Se você pecar, então será réu de juízo. Se você adulterar, será réu de juízo. Mas digo mais, irmãos, aquele que intencionar no seu coração, aquele que olhar para a mulher com intenção impura, esse já adulterou com ela. Então, irmãos, o pecado aqui não é somente mais externo. Agora o pecado é do coração. Se não fosse assim, os 10 mandamentos não teriam também a menção daquilo que é intenção. Não cobiçar os bens, não cobiçar a mulher. Isso é um pecado onde o próprio Deus conhece. O diabo não sabe, o meu pastor não sabe, o meu líder não sabe, mas intenções do coração, Deus sabe. E quando você e eu temos intenções do coração para algo, para pecar, Deus já sabe antes mesmo que a gente venha a cumprir. Já é pecado, irmãos. Eu vou explicar melhor sobre isso, tá bem? Sobre a questão do adultério e sobre essa situação. Então, nós temos Jesus Cristo, mestre. Jesus Cristo foi chamado de mestre, irmãos? Foi, não foi? Tanto é que um deles fala, bom mestre. E aí Jesus fala, não, bom, só existe um, que é Deus. Então Jesus veio nessa terra e ele tinha essa função de ser mestre, que ensinava as coisas de Deus. Paulo também, irmãos, sendo o apóstolo, sendo enviado, ele também tinha essa função de ensinar. E aqui por isso nós temos essa menção do capítulo 7, onde Paulo está colocando essas mensagens aqui. Agora, eu quero que você traça um pensamento junto conosco. Nos versos 6, então, primeira carta de Coríntios, capítulo 7, verso 6, ele fala assim: e por isso vos digo como concessão. Aí depois, no verso 10, ele fala de novo: agora aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Aí no verso 12, ele fala: aos mais eu digo eu, não o Senhor. Olha só que interessante. Vamos traçar esse pensamento aqui. No verso 25 fala assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião. E aí no verso 40 desse mesmo capítulo fala assim: todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Irmãos, então aqui há uma linha, ou pessoas, que podem pegar esses versículos aqui, aos quais parece que Paulo está fazendo contradições na sua doutrina, ou na exposição das doutrinas de Deus, doutrina dos apóstolos, doutrina do reino, aqui nessa terra. E parece que há então uma contradição. Paulo está falando dele, ou está falando de Jesus, ou está falando de Deus, ou está falando do pensamento próprio dele. Irmãos, aqui algo tem ficado muito bem claro para nós. Assim como Jesus veio e era mestre aqui nessa terra, alguns assuntos que Jesus tratou sobre divórcio, sobre casamento, está lá em Mateus 19, Jesus falou sobre esses temas e explicou. Mas Jesus não explicou todos os temas. E aí nós temos então a continuidade do ensino das doutrinas que o próprio Deus tem estabelecido, e regras e ordenanças, na pessoa do apóstolo Paulo. Aqui quando Paulo fala, não, aqui é eu e não Jesus, porque Jesus falou de um assunto, e agora Paulo está tratando outro assunto, que é aquilo que Jesus já falou, Paulo não vai contradizer. E Paulo, quando está falando, eu falo agora a minha opinião, é porque ele, Paulo, tem as credenciais e a autoridade do nome de Jesus para estar deixando esses ensinamentos. Então não é ele pensamento de homem, é
é o Deus Todo-Poderoso dando autoridade para Paulo, para ele continuar explicando as doutrinas do reino a este mundo. Entenderam, irmãos? Porque pode haver interpretações. Eu já pensei assim, ali Paulo está falando de si mesmo. Não, irmãos, Paulo não está falando de si mesmo. Paulo está continuando assuntos que Jesus não tratou. Paulo vai continuar tratando, tendo a mesma autoridade a qual Jesus tinha. Paulo também teve essa autoridade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, quando fala nesse primeiro versículo, é bom que o homem não toque em mulher. Eu queria que vocês fossem agora no verso 6 em diante. De 6 a 9 diz assim, né? E isso vos digo como concessão, não como mandamento, que todos os homens sejam tais como também eu sou. E ele continua na sua explicação, né, desse tema. E se a gente pode dizer, ou colocar um nome, né, sobre isso, homem não tocar em mulher. E aqui não é tocar e encostar, né? Não é tocar, você está juntinho. Não, aqui está falando a questão da relação sexual. Aqui está falando de uma intimidade física. Não é bom que o homem toque em mulher. Essa condição que Paulo está falando, nós podemos dizer, o nome seria celibato. Então, celibato é uma atitude ou alguém que tem, então, o controle das suas emoções, o controle dos seus desejos carnais, e nesse controle dos desejos, ele não tem a necessidade, ou esses desejos que seriam naturais, né, a questão dos hormônios, tudo, essa pessoa consegue se controlar e viver uma vida sem precisar ter relacionamentos. Essa pessoa prefere viver uma vida celibatária. Irmãos, aqui Paulo está falando, quando nós temos essa menção do celibato, não tocar em mulher, porque lembra que nós estamos falando do contexto de povo grego, povo onde tudo era permissível, onde havia até mesmo culto a prostituta, né, que tinha prostitutas cultuais, tinha mesmo a perversão severa naquela cidade. Então, homens que se converteram e estavam ali, e no capítulo 5 menciona de um caso onde há um incesto dentro da igreja. Estava se falando no boato de que dentro da igreja estava acontecendo pecados piores do que fora da igreja. E foi necessário, então, uma atitude enérgica de Paulo em falar, olha, este que está fazendo isso, não quis se reconciliar, não quis tratar, foi falado com ele não quis, expulsem da comunhão. Isso é ter justiça, é praticar a justiça com aquilo que nós temos como ordenanças e preceitos do Senhor, tá bem? Então, o voto celibatário, a pessoa que opina por estar vivendo essa vida sem precisar ter relacionamento íntimo, de não ter parceira, não ter parceiro, não se casar. Irmãos, aqui Paulo está falando que é um dom. Assim como tem o dom da caridade, não tem uns que tem o dom da caridade? De que gosta de ajudar os outros, de que tem prazer, né? Não é prazer em si, mas tem essa facilidade, ela tem essa voto de estar sendo alguém que contribui na ajuda de outros. É um dom que Deus tem dado. Dom do amor, dom do carisma, pessoa que tem facilidade de conversar com os outros, dom do ensino da palavra, dons específicos, dom da música, dom da culinária. O Senhor tem dado, irmãos, talentos, dons específicos para esses. Agora, o dom do celibato é algo também que a pessoa recebe, a pessoa tem esse dom. Só que o que nós estamos aqui falando é que a igreja de Corinto está querendo que esse dom do celibato seja algo superior ao casamento. Então, quem tem o bom dom de celibato, então espiritualmente, acha-se que é melhor do que aquele que é casado. Então, existem também, irmãos, outras religiões onde esse dom do celibato
ele é obrigatório. Então, eu quero ser um ministro da palavra de Deus, então eu sou obrigado a não casar. Não, irmãos. Isso não é segundo o que a palavra tem falado. Agora, a pessoa está lá, né? A gente vê muitos casos, e a Igreja Católica, infelizmente, a mídia tem exposto muitas situações onde os padres que fazem voto de celibato, infelizmente, caem em escândalos sexuais, porque não conseguem se conter. Ele faz esse voto obrigatório. Então, esse dom, tanto o casamento, irmãos, é bênção, dom do celibato é bênção. Paulo se casou? Segundo os estudiosos, disse que Paulo pode ter casado sim, irmãos. Só que por causa do ministério, por causa do chamado que ele teve, então ele, ou a esposa o abandonou, então, ou ele teve então que sair do meio, né, do convívio da esposa, para cumprir o seu voto com o Senhor, que está fazendo a vontade dele. Outro contexto também, irmãos, relacionado a esse primeiro versículo aqui. Não é bom que o homem toque a mulher. É porque também, naquele contexto da perseguição da igreja, a igreja estava com ameaças severas de perseguições, tanto é que a história, né, do cristianismo fala-se muito de muitas mortes, milhares, milhões de mortes, por causa da perseguição, por causa do Evangelho. Então, imagine nós, vou falar aqui no meu caso, eu, casado, minha esposa, meus 2 filhos, vem a perseguição. Imagine o sofrimento por causa de Cristo, de ver a minha esposa padecer. Imagine o sofrimento por causa dos meus filhos padecerem. Então, condições relativas ao contexto daquela época, irmãos. Então, tem coisas que a gente tem que contextualizar para que possamos compreender o real sentido da palavra de Deus para conosco. Então, tem muitas coisas que têm sentido figurado, tem coisas que têm sentido histórico e tem coisas que têm um sentido real, prático, espiritual para conosco. Então, a Bíblia tem que se interpretar através da luz mesmo da própria Bíblia. Então, Paulo aqui não está se contradizendo, Paulo aqui não está falando que uma coisa é melhor que a outra. Paulo, então, a gente vendo aqui a palavra de Deus, eu comentei agora sobre a criação e aquilo que Deus instituiu, homem, mulher, casamento, uma aliança, onde os dois se unem, não separe o homem. Então, Paulo não está aqui para contradizer o princípio da palavra de Deus. Senão, Paulo estaria aqui, nesse primeiro versículo, capítulo 7, não é bom que toque em mulher, então não pode casar. Então, Paulo está falando contra o princípio de Deus. Paulo está falando contra aquilo que Deus instituiu de maravilhoso, que é o matrimônio. Não, irmãos. Isso é contexto. Amém? Glória a Deus. Então, volta de celibato a gente já falou, então está nesses versículos de 6 a 9. Agora voltando lá, irmãos, no verso 2, fala-se então, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Quando fala-se de impureza, está sim falando sobre a questão da perversidade humana, a questão da imoralidade que havia naquela época, imoralidade tal que Deus destruiu na antiguidade ou no contexto histórico 2 cidades inteiras por causa da perversidade, por causa da imoralidade. Deus enviou 2 anjos à casa de Ló para retirar ele e sua família. Esses 2 anjos, o povo de Gomorra, de Sodoma, né? O povo de Sodoma era tão depravado que eles queriam pegar esses 2 anjos que foram na forma de homem e usá-los como mulher. Queriam ter relações com eles. Então, de tão perverso, de tão ruim que estava então esse povo. Deus permitiu então que Ló, sua esposa e suas filhas saíssem. Veio sobre aquelas 2 cidades chuva de fogo. O Senhor destruiu aquela cidade.
Então, irmãos, Deus é justo, Deus é poderoso. O Senhor, Ele zela pelo seu povo. O Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. Entenda isso, irmãos. Por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada esposa o seu próprio marido. Porque lá era permitido, irmãos, poligamia. Poligamia são pessoas que têm lá o seu casamento, mas tem mais de que uma concubina, mais do que parceiro. E isso é pecado. O Senhor instituiu homem casado com mulher. E pronto. Fora disso, irmãos, está fora do propósito de Deus. Então o verso 2 explica muito bem isso. Amém? Verso 3 fala assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente ao seu marido. E a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e seu marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Nós temos aqui uma explicação de que quando nós estamos nessa aliança do casamento, o matrimônio, as bênçãos de Deus, os direitos e deveres desta aliança, nós devemos estar observando. A observação, irmãos, deste compromisso de aliança é tão importante que quando se fala em pecado antes, o sexo antes do casamento, existe então o nome desse pecado. A pessoa que decide fazer sexo antes do casamento, fora da questão de não estar casado, começou, namorou, teve relação sexual. O nome disso é fornicação. Então o sexo antes do casamento é fornicação. O sexo fora do casamento, então as pessoas estão casadas, marido e mulher casado. E aí um deles decide fazer sexo com outra pessoa, mas não a sua própria esposa. O nome disso se chama adultério. Pecado fora do casamento, adultério. E agora, irmãos, dentro do casamento, o Senhor instituiu esta aliança, onde homem e mulher vão ter o proveito, os deleites da bênção da aliança. E quando esse direito ele é privado, quando o direito de provar o melhor do casamento, e nisso nós podemos dizer a relação sexual, que é algo bom para o casamento, saudável dentro do casamento, quando isso é privado, a mulher deixa de cumprir com seus deveres, o homem deixa de cumprir com seus deveres, deixando a sua esposa, não dando o que ela precisa, também é pecado. Então, antes do casamento, pecado, o sexo. Fora do casamento, pecado. Agora, não está praticando, essa bênção dentro do casamento também, irmãos. A privação é pecado. O Senhor tem mostrado isso. Por isso, então, aqui o texto fala: o homem, o marido, conceda à esposa o que é devido. Devido, irmãos, tem a ver com dever. Se eu estou casado, é um dever meu estar cumprindo com a obrigação de casado, tanto a mulher quanto ao marido. Então são condições aos quais que Paulo não está falando a opinião dele, irmãos. Paulo está trazendo um preceito do próprio Deus. Goza dos prazeres do seu casamento. Salomão fala muito sobre isso. E nós temos que estar entendendo, a aliança é algo tremendo. Eu tenho que entender quais os meus direitos e deveres dentro do compromisso de aliança. Irmãos, quem tem aliança aí? Quando nós ministramos o curso de casados, a primeira turma que nós ministramos, nós tínhamos 2 anos de casados. 2002, agora 2026, vai fazer 24 anos que a gente está contribuindo, está trabalhando, ajudando as famílias. Nesse primeiro curso, nós tínhamos 2 anos de casado. E havia um casal que estava fazendo esse curso. Eles tinham 31 anos de casados. E
E nós, com 2 anos, estávamos dando um curso para alguém que tinha 31 anos. Detalhe, irmãos, a primeira lição do curso é a aliança. Então, os benefícios da aliança. Tanto a aliança conjugal, como a aliança, que é a principal aliança com Deus. O símbolo da aliança do matrimônio qual é? Este anel de ouro. Eles há 31 anos não utilizavam esse símbolo. Princípios, irmãos. Princípios. A aliança, esse anel de ouro, é cultura nossa, mas eu estou mostrando na minha cultura que eu tenho uma aliança com o meu cônjuge e que eu vou honrar, e que eu fiz juramentos no dia da cerimônia de que eu iria honrar esse compromisso de aliança. Então eu tenho deveres, eu tenho direitos, e quando é privado, alguns direitos meus, eu posso estar falando com o meu cônjuge: olha, você está errando, vamos conversar e vamos acertar esse ponto. Se não conseguirem juntos, é necessário ajuda externa, mas é necessário consertar. Amém? Nós vamos falar agora um pouco depois sobre problemas mais graves relacionados à falta do cumprimento dos deveres. Irmãos, está bem entendido esse assunto? Amém. Verso 5: não vos priveis um ao outro, salvo, aqui nós temos algumas ressalvas, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares o quê? A oração. E novamente vos ajudares, para o quê, irmãos? Para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência. Então, quando é privado esse direito? Quando eu posso ter jurisdição, ou algum motivo para que eu não venha cumprir com esses deveres? Quando há consentimento. Não é porque eu não quero, não é porque eu vou ficar 1 mês de jejum, vou ficar 1 mês de jejum, 40 dias de jejum. Nós temos aí já pessoas que conseguem ficar 40 dias sem alimento sólido. Irmãos, mas nesses 40 dias, se há consentimento com o seu parceiro, com o seu cônjuge, de que também eles não teriam as relações sexuais, se há consentimento por esse tempo, e aqui não está falando do tempo cronos, está falando do tempo kairos, é um tempo que eles determinaram, o tempo de Deus, para que se dediquem à oração, para que dediquem ao propósito, e logo depois voltam, se ajuntem, porque senão, irmãos, virá tentações, virá situações. Satanás não brinca de ser Satanás, o diabo não brinca de ser diabo. Satanás, ele está aí para estar jogando situações para que eu venha a cair, para que eu e você possamos, segundo o que nós entendemos, nossas vontades, nossos desejos, cada um, irmãos, você e eu sabemos, nós temos desejos, e o desejo, e aí nós vamos falar depois sobre isso em Tiago, quando o nosso desejo, aí vem a tentação, junta a tentação com o desejo, aí junta uma ação, e essa ação se torna pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, olha o perigo dessa condição de um homem ou mulher deixar de cumprir com seus deveres dentro da união chamada casamento. Olha o perigo. Paulo está respondendo a essas perguntas. Lembrando, o primeiro versículo fala com respeito ao que vocês me escreveram. E aí colocaram essas perguntas. E é bom que a igreja se comunique, é bom que a igreja fale dos seus problemas, é bom que a igreja sente e fale: olha, assim, assim, assim. Para que haja então, irmãos, um consenso, para que haja então uma situação de orar, de buscar ajuda, para que haja tratamento, para que haja conserto, para que as bênçãos de Deus, casamento, se a gente pegar um chapéu de chuva, um guarda-chuva, o jeito correto de já usar um chapéu de chuva, é você abrir e colocar sobre a sua cabeça, e aí a chuva não vai cair em cima de você, mas está caindo para o lado. Irmãos, a proteção de Deus para nós é isso. Quando nós oramos, quando nós temos o nosso casamento, a nossa aliança firmada no Senhor, essas bênçãos de Deus vai ser
de tal forma que a proteção está lá sobre nós. Agora, quando nós entendemos e pegamos um guarda-chuva, né? E viramos ele ao contrário, a gente pode usar esse conceito também, né? Você pegar um guarda-chuva e virar ele ao contrário, uma chuva grande, irmãos, rapidinho. Quando ele está virado, vai encher, vai entornar. Se aguentar, né? Se aquele tecido aguentar, bem. Mas rapidinho ele vai estar enchendo. Então, esse conceito também, de a gente ter as bênçãos, a plenitude de Deus para conosco, quando cumprimos as suas ordenanças, a gente tem um guarda-chuva virado assim, toda a bênção. Aquela região grande vai estar sendo sobre nós também. Então, plenitude de bênção, plenitude de alegria, plenitude de prazer, plenitude de bonança virá sobre nós. Não é que nós vamos estar blindados contra as tentações, blindados contra os ataques do maligno, não. Mas quando vierem, nós vamos estar firmes. Nós teremos no casamento essa condição segura de que quando vier uma tentação, quando vier uma sugestão, não, eu estou bem com minha esposa, então eu não preciso disso, porque eu estou resolvido nessa situação. Agora, quando não está? Quando não está? Olha, já faz meses que não tem nada em casa. E aí, o desejo do homem está aflorado. Vem uma tentação, a tendência é queda, irmãos, rapidinho. E isso é sério, por isso é tratado esse assunto, porque isso aqui não é um livro de religião, como eu já falei, é um livro de leis, ordenanças. Eu entendendo e cumprindo elas, plenitude de bênção vem para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu peço perdão, mas eu estou demorando um pouco mais nesses temas aqui. Agora vamos lá no verso 10. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. O verso 10 fala assim: ora, aos casados não ordeno eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Irmãos, nós estamos falando aqui agora de uma condição da aliança que Deus nos dá, casamento, e nessa condição da aliança, como existem então nossos deveres. E o nosso dever dentro dessa aliança é preservar, é lutar para que ele continue. Pois lá em Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Em Mateus 19, Jesus usa esse termo, e eu quero ler com vocês, Mateus 19. A questão do divórcio. E aqui Jesus, irmãos, aqui, por isso que Paulo falando, olha, agora não falo eu, mas o Senhor. Por que o Senhor? Jesus Cristo falou sobre esse assunto. Então, uma lei que já foi falada lá atrás, e o próprio Jesus, quando esteve aqui nessa terra, né, tratou desse assunto e deixou, essa é a ordenança, essa é a lei. E aqui ele fala sobre isso. E aconteceu que, concluindo com Jesus essas palavras, deixou Galileia e foi... Verso 3, né? Verso 3. Vieram a eles alguns fariseus e os experimentaram. Olha só o perigo, irmãos. Fariseus, que eram conhecedores da lei, tentaram a Jesus. Vamos ver o que Jesus vai falar sobre esse assunto. Porque esse assunto faz parte da lei mosaica. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então ele respondeu ele: não tendes lido aonde, irmãos? Nas leis, a lei mosaica, desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Irmãos, esse termo é a criação. Os dois se uniram, formaram um. E esses que formaram um, não se separem. É a ordem, é o mandamento de Deus. Por isso, quando vier uma situação terrível, aonde, olha,
O que resta agora? E agora, o que fazer quando o casamento, quando o relacionamento não dá certo? Deus fala, não separe. Nós, irmãos, temos que lutar para que isso não aconteça. Mas os fariseus, tentando Jesus, experimentando Jesus, falam, mas tem carta de divórcio. Lá a lei fala que pode separar, fala que pode dar carta de repúdio. E aí Jesus cita a lei, porque mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar. Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Então aqui está bem claro o ensinamento de Jesus e a lei. Quando Jesus fala, irmãos, é lei. Quando Paulo está falando aqui, também é lei. E aqui, esse assunto, Paulo não foi ele que falou. Ele está mencionando que Jesus já falou para aquele contexto da igreja lá em Corinto. De que quando uma mulher é repudiada, foi dada carta de repúdio, e ali, irmãos, vamos contextualizar mais ainda. Naquela época, o judeu tinha essa prática de estar se ajuntando a uma mulher, de estar tendo esse compromisso de aliança com a sua mulher. Então, o homem usava-se então de recurso da lei, falando, olha, não gostei dela, não estou bem com ela, os olhos dela não eram o olho que eu queria, eu gostei de outros olhos, eu gostei da outra aparência, aquela mulher não cozinha bem para mim, então eu vou deixar. O que eles faziam? Era costume, irmãos. A brecha da lei, olha só o que é terrível, né? Essa questão até mesmo jurídica, né? Os advogados pegam brechas da lei para pegar alguém que era réu condenado e conseguir fazer com que aquele réu não seja julgado e preso, por causa de brechas da lei. Existia então a brecha da lei que ele, o homem, pegava então essa condição de poder dar a carta de divórcio, de repúdio, e essa carta de repúdio deixava a condição de que a mulher, sendo repudiada, não ia estar mais com o marido, mas ela não podia se casar mais. Olha só. E aí Jesus, trazendo um contexto daquela época, dando então a proteção à mulher, falando por causa da dureza do coração do homem. O homem faz isso. Então a dureza, a maldade do coração do homem, deixando a sua mulher, pegando uma outra, só que ela estava só com a carta de repúdio, não era o divórcio ainda, porque ela não cometeu o pecado de relação sexual com o outro. Tanto é que Jesus também trata desse assunto com realmente o que aconteceu, a mulher que foi pega flagrante adultério, aí há outra situação. Mas a questão do repúdio, então não era bom, por causa da dureza do coração aconteceu isso. E aí as leis, essas leis de repúdio, de divórcio, são tratadas de maneira onde cada um quer buscar o seu próprio benefício, usando subterfúgios, usando brecha da lei para poder ele se beneficiar e o outro sendo prejudicado. Olha só a terrível situação do ser humano, usando essa condição do casamento. E aí a condição aonde estão livres um do outro é quando um peca, e esse ali pecado sexual, o adultério. Quando acontece o adultério, é-se provado isso. Então, o homem pode deixar a sua mulher, a mulher pode deixar o seu marido, estão livres para formar um novo matrimônio. Só que nós, como que nós devemos lidar com isso, irmãos? Vamos lembrar do texto de o profeta Oséias. Oséias, um profeta de Deus, um homem chamado para falar do Senhor ao povo naquela época. Ele usa a própria alegoria usando um exemplo prático. Isso aconteceu de verdade. Ele falou: Oséias, você vai lá no prostíbulo e você vai pegar uma prostituta e vai se casar com ela. Ele foi e obedeceu. Essa prostituta
ela abandonou Oséias, voltou para o prostíbulo e nas suas relações ficou grávida. O que Deus falou para Oséias? Volta lá, resgata essa mulher, traz de volta, grávida. Não era dele. E você assume ela como a sua esposa. E ele assumiu. Tempos depois, irmãos, essa mulher saiu de novo do convívio com seu marido, Oséias, e foi de novo ao prostíbulo. De novo, traiu ele. De novo, engravidou. Deus falou, vai e busca ela. Olha só o que Deus está mostrando no conceito espiritual daquilo que Ele é Deus, a essência dele em amor. Deus está usando esse exemplo prático, real, que aconteceu, dizendo e fazendo então essa comparação. Oséias é comparado com Deus nessa relação. Oséias, aqui, comparado com Deus. E Deus usando esse exemplo. Se você pegar o livro de Oséias, lê exatamente isso. Oséias, Deus. Gomer, a prostituta, a igreja. Gomer, a prostituta, Israel. Povo de Deus. Não é porque Israel é o povo. E aí onde entra esse detalhe, irmãos, a questão do adultério. O que eu devo fazer quando o meu cônjuge pecar sexualmente contra mim? Perdoar. Porque Deus perdoou. E Deus perdoa. E Deus resgata. E Deus restaura. E Deus perdoa, irmãos. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele não vê em conta o peso do pecado. Ele não vê em conta a mancha do pecado. Ele vê nós como indivíduos, como filhos dele, por piores que sejamos. A parábola que Jesus contou sobre o filho, pródigo, ali é uma parábola, irmãos. Mas aqui Oséias é o que realmente aconteceu, não é uma alegoria. Deus mostrando para nós que Ele quer resgatar, que Ele perdoa. Então, se houve, na sua vida, você vai se deparar com alguém que está passando por uma dificuldade tamanha dessa. A nossa posição como filhos dele, Deus nos perdoou. Perdoe, lute pelo seu casamento. Lute por esta aliança que você tem. Lute pelo compromisso que você fez para com seu cônjuge, mesmo que foi quebrado. Então, o adultério é uma condição de quebra de aliança, de compromisso. Mas mesmo quebrado, como Deus demonstrou através do profeta Oséias, assim possamos fazer também nós. E assim Jesus também perdoa. Quando aquela mulher pega em adultério, pega em flagrante, Jesus sendo tentado novamente. E agora, o que Jesus vai fazer? Jesus falou, aquele que não tem pecado nenhum, atire a primeira pedra. Depois que se foram, porque cada um tinha sua culpa, Jesus falou para ela, vá e não peques mais. Irmãos, agora para a gente finalizar, eu não consigo nem passar metade do que passamos. Nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso para conosco, tão bondoso para conosco, mas um dia o cálice da ira de Deus vai tornar. Um dia o tempo da graça que nós vivemos hoje vai acabar. Porque antes nós tínhamos lá como se fossem 3 eras, grandes eras da humanidade relacionadas ao compromisso e a esse relacionamento com Deus. A primeira era é a intimidade, é a inocência, onde Adão e Eva foram criados, colocaram no jardim, não tinha problema nenhum. O homem pecou, veio o tempo da lei. E aí no tempo da lei, olho por dente, olho por olho, dente por dente. A lei era cumprida ao pé da vista. Essa lei agora, irmãos, essa era se passou, veio uma nova era, uma nova interpretação. E essa nova interpretação, Jesus Cristo nos deu o tempo da graça. Irmãos, essa era vai passar. Está próximo de vai se passar. E há 2 caminhos.
a vida eterna com Deus e o inferno, juntamente com o diabo, Satanás, seus demônios, onde vai haver choro e ranger dentes por toda a eternidade. Então, novamente, essa frase que o pastor falou aqui, tudo aquilo que nós fazemos aqui, irmãos, vai ter peso eterno. Peso eterno. Então, compromisso de aliança, compromisso de casamento. Entenda o que Deus quer para você, casado, futuros, né, Isabel? Isabel está pensando, né, Maria? Né, Mariane? Né, Samuel? Samuel já tem, irmãos, uma aliança de compromisso de namoro. Então, uma condição da nossa cultura, onde eu e minha esposa fizemos esse compromisso, e honramos, depois noivamos, depois casamos. Que seja assim, irmãos, um namoro santo, que seja um casamento santo, que seja um ministério aqui nessa terra de levar a palavra de Deus santo, vivendo, cumprindo essas ordenanças. E a recompensa vai ser logo. Amém? Glória a Deus. Corte de pernas. Irmãos, temos muitos assuntos para a gente tratar nessa carta. E assuntos que nós, nessa, se a gente pode falar hermenêutica, né? Nessa explicação do que a palavra de Deus tem para nós aqui, a Bíblia explica a Bíblia, nós vamos estar crescendo, irmãos. Só não cresce aquele que não busca, só não cresce aquele que não se dedica a estar conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Aleluia. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra, sim, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, e queremos, ó Deus, estarmos crescendo, amadurecendo ainda mais, ó Pai, buscando, Senhor, saber a tua vontade, o teu propósito para conosco. Abençoa a tua igreja, que a tua igreja, Senhor, conheça mesmo a ti, Senhor, tenha compromisso contigo, firme a aliança contigo, Senhor, e as alianças aqui desta terra, Senhor, também nos seus deveres e também nos seus direitos, ó Pai, possamos estar usufruindo de cada um desses conceitos. Fala conosco continuamente, Deus, e que possamos estar, ó Pai, no centro da tua vontade em tudo que fizermos, ó Deus, possamos glorificar a Ti para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai sentar mais um minuto? Sobre os avisos, a gente já tem falado bastante sobre os vários avisos aí, mas eu queria só frisar relacionado à festividade nossa. Então vai ser os dias 7 e 8 e já estamos mexendo algumas coisinhas aqui e estaremos na terça e na quarta-feira já vendo se a gente consegue pintar a igreja aqui. Então as mulheres e os adolescentes já estão fazendo já os ensaios e os preparativos, decoração, já estamos estudando aí como que vai ser. Então que você contribua, venha, faça parte desse tempo, faça parte desta família. Cada um, irmãos, quando nós estamos unidos, cada um fazendo a sua parte, não vai sobrecarregar os outros, entendeu? Então vamos estar procurando fazer o melhor para o Senhor, amém? Então amanhã, como a gente já tinha anunciado,